Olá, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Aqui estamos nós mais uma vez, né? Ou boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Mas estamos aqui nos achegando devagarinho, né? Vamos nos achegando, vamos nos colocar num lugar tranquilo, onde nós podemos então prestar atenção no assunto que vem trazer, né? Hoje nós vamos dar início ao livro, né? Nós vamos compreender, né? Tentar entender, né? Vamos ver o que o profeta Amós vem relatando para nós referente aos acontecimentos do passado, no tempo, na época dele, tá certo? Você novo que está chegando, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Vai aparecer, é só você pesquisar meu nome aí na lupinha, né? Elizabeth Guilhermino. Pesquisa aí meu nome, que tá escrito aí. Escreve meu nome, né? Elizabeth Guilhermino, na pesquisa. E aí, quando você escrever meu nome, vai aparecer várias imagens. Nessas imagens, você vê qual é a minha, tá, gente? Que vai aparecer um monte de Elizabeth. Tem muitas Elizabeths por aí, tá? Aí você, quando você vê a minha imagem, né? Aí você então clica lá na palavrinha inscrever, depois no sininho e depois na palavrinha todas, pronto, já estará escrito e escrita. É muito simples e muito rápido, tá bom? Você não paga nada por isso e o canal também vai ver que você gostou, que você se inscreveu aí, porque você realmente gostou do que eu trago aqui, né? Que nada mais é do que um grande agrado para Deus, né? Tudo que nós fazemos por amor, com amor, Deus se agrada, porque Ele é o perfeito amor, né? Ele é o perfeito amor. Então, tudo que fazemos para Ele, Ele vê com toda clareza e a justiça dele predomina em prol daquela pessoa que está fazendo, levando, né, transbordando, levando do bem-estar, né, das coisas boas para que outras pessoas venham tomar posse, tá certo? Então você novo que está chegando, se inscreva. Faça como tantos outros que chegaram aqui e se inscreveram. Assistiram a primeira vez, gostaram e aí se inscreveram e todas as vezes que eu entro aqui, o canal então informa que eu estou chegando e aí que tem aqui uma palavra amiga para vocês. Eu sempre vou trazer para vocês uma palavra amiga, tá bom, gente? Sempre, sempre. Mas, então, depois que você fizer isso, apertou na mãozinha aí, já? Isso, aperta na mãozinha. Depois que você apertar nessa mãozinha aí, tá tudo certo. No final, é só você compartilhar. Ser também um evangelista, levando a palavra amiga para alguém, tá bom? Seja também um evangelista, assim como eu sou evangelista. Então, eu levo a palavra amiga para as pessoas, para todos aqueles que têm interesse, que querem receber o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, tá bom? Então, vamos aqui dar início ao nosso estudo. Vamos primeiro conhecer quem foi o profeta, né? O profeta Amós, né? Aqui diz que o livro vem falando do profeta Amós, mas nós precisamos saber quem foi Amós na realidade, não é mesmo? Então prestem atenção no que eu vou contar para vocês, que eu estava lendo, estudando, né? Então eu vi o seguinte, que o profeta Amós, ele era um pastor de ovelhas, como Davi. Como Davi foi um pastor de ovelhas, né? O profeta Amós era um pastor de ovelhas e ele cultivava, sabe o que? Sicômoros. Sabe o que são sicômoros? Sicômoros eram árvores que davam figos, figos diferentes, né? Inferiores, um pouco inferiores. E eram umas árvores que eram cultivadas que era do faraó da época, né? Naquela época. Então, era ali a poucos quilômetros dali daquele local de Judá e Jerusalém.
Era poucos quilômetros dali que o profeta Amós, que era pastor, né, não profeta, ele cultivava então, ele cuidava de ovelhas e cultivava sicômoros. E que vocês agora sabem que sicômoros, quando a Bíblia cita, eram árvores que davam figos, tá bom? Árvores que davam figos. E também o profeta, é, o pastor Amós, né, que passou a ser profeta depois, ele não pertencia a nenhum grupo de profetas. Não, não, não. Ele não pertencia a grupos, não, porque existiam os grupos de profetas, mas ele não pertencia a nenhum grupo deles, porque ele não estudou para ser profeta. Ele não foi, ele não teve, como é que eu vou dizer? Ele não foi profeta porque ele estudou para ser profeta. Não, não, não foi isso. Ele não estudou para ser profeta. Ele simplesmente, ele era um homem comum, como todos os outros, que cuidava de ovelhas e cuidava dos seus sicrômonos, né? Sicrômonos, sicô, é C-O, acento circunflexo, moro. Era assim, S-I-C-O, sicômoros, entendeu? Então, S-I-C-O, acento circunflexo no O, e o moros, sicômoros, né? Cro não, tá? É co. Então, ele cuidava de sicômoros. Esses sicômoros eram as árvores diferenciadas que ele cultivava, né? Que era lá do faraó, tá bom? E também cuidava das ovelhas. Era um homem extremamente comum, como todos os outros. Mas teve um belo dia que o Amós, o pastor Amós, que ele era o pastor de ovelhas, né? Ele então sentiu, né? Ele sentiu o chamado de Deus, ele sentiu que Deus o chamou. E aí foi quando ele o chamou que eu venho iniciando, contando para vocês toda a história desse profeta, tá bom? Do pastor que era um pastor de ovelhas, que cultivava sicômoros e que passou a ser profeta. E aí ele passou a ser profeta, sabe de quê? De justiça social. Vou contar para vocês. Aqui isso foi só uma introdução de quem foi o pastor Amós, que se tornou profeta, tá bom? Eu vou ler para vocês, eu vou acender aqui a minha luzinha, como sempre, né? Senão não consigo ler o que está aqui na nossa Bíblia, tá bom? E depois, então, que eu ler aqui direitinho para vocês, eu venho com as explicações. Gostaria que você prestasse atenção, que é de grande importância que se preste atenção, tá bom? Deixa eu só virar uma coisa aqui, essa folha aqui do meu caderno, tá bom, gente? Que eu tenho um caderninho, aquele caderno, né? Desse tamanho, grosso assim, que tá aqui, ó. Esse caderno aqui, ó. O caderno onde eu faço todos os meus relatos, né? Quanto às minhas leituras. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, então, e depois eu venho com a explicação, tá bom? Preste atenção, preste atenção. Se você puder me acompanhar, você abre aí a sua Bíblia no livro do profeta Amós. Nós vamos iniciar o primeiro capítulo. Nós já entendemos quem foi o profeta, né? Ele era pastor de ovelhas e cultivava sicômoros, né? Então vamos aqui, seguindo aqui. E aí diz assim, quanto às ameaças contra as diversas nações, que foi o que nós viemos lá, quando Israel foi recuperado, né? Havia sido recuperada, que o Senhor habitaria lá em Sião. Lembra que nós lemos isso, que o Senhor habitou em Sião, enquanto o Amorgedom era um lugar de guerra, Sião então era um lugar de justiça e de bênção. Lembram? No final eu expliquei sobre isso, não foi? E agora nós vamos falar sobre as ameaças contra as diversas nações, aonde o pastor Amós foi escolhido como profeta para profetizar coisas que iriam acontecer naquela época. E aí vamos aqui
seguir aqui. E aí diz assim no versículo de número 1. Eu tenho que chegar bem para cá, gente, porque senão a minha visão é terrível, tá bom? E aí diz assim, ó. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, isso aconteceu há 2 anos antes que houvesse o terremoto. E ele disse, o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prantos dos pastores plantearão e secar-se-á o cume do camelo. E diz mais assim, ó. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porquanto trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Eu tô assim porque tá ruim de ler, aí eu tenho que me esforçar, tá, gente? E aí diz assim, ó, no 4º versículo diz assim, ó, por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Avém. E ao que tem o centro de Bet-Edém, e o povo da Síria será levado em cativeiro. Aquis, diz o Senhor. E diz mais assim, assim diz o Senhor, por 3 transgressões a Gaza, e por 4 não tirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso, porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Ascalon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. E diz mais assim no versículo 11, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu o seu irmão à espada, e aniquilou as suas misericórdias, e a sua ira despedaçou eternamente, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bozrá. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque tenderam o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Bom, aqui é o 1º capítulo. Vamos dar uma parada por aqui, depois nós vamos seguir. Então, eu vou ler para vocês aqui a explicação que diz, tá bom? O que está dizendo no versículo de número 1, fala sobre Amós, né? Então, vamos saber primeiro onde Amós nasceu. E a história conta assim, Amós nasceu em Tecoá, pequena aldeia do território de Judá, que era o Reino do Sul, entre 760 anos e a 755 a.C.
Ele foi chamado por Deus para levar uma advertência final a Israel, que era o reino do norte. Então o profeta saiu do anonimato, pois vivia do trabalho humilde do campo, para se tornar um homem escolhido por Deus para levar a sua palavra ao seu povo. Por esse motivo, em seu discurso, ele usava a mesma linguagem dos habitantes. Além disso, Amós conhecia bem o sofrimento dos mais fracos e a maldade dos ricos, né? Uma vez que ele, por ser um simples agricultor e cuidador de rebanhos, também sofria a mesma opressão que os mais frágeis. Naquela época, o Altíssimo havia restabelecido Israel economicamente, mas em vez de glorificá-lo pelas dádivas recebidas, o povo virou as costas e se perdeu em meio à abundância. Então, lembra que eu falei que Israel foi restabelecido, foi restaurado, né? Deus, houve a purificação, né? O sangue quanta guerra lá que houve, né? Dos que não tinham purificado, e porque o Senhor habitaria lá em Sião, lembra? Então, Sião se tornou um lugar de bênção e de justiça, enquanto a Margedon era um local de guerra, lembra que eu falei isso? Então, a avareza provocou uma desigualdade social muito grande, de modo que as riquezas foram monopolizadas por poucos. Dessa forma, a idolatria e a injustiça cometida pelos sacerdotes, governantes, magistrados e ricos se tornaram a causa da repreensão e do julgamento de Deus a Israel. Então, veja bem, nós vimos aqui que quem foi então Amós? Ele era um homem comum, né? Ele era um homem comum, foi um homem que ele pastoreava ovelhas e cuidava de sicômoros, né? Como eu já havia dito. Ele era um homem comum. Mas um belo dia, ele sentiu no coração, Deus o chamou para que ele profetizasse tantas coisas. E aqui nós vimos quando se deu isso, né? Onde ele nasceu, nós vimos que ele nasceu em Tecoá, que era uma aldeia muito pequena, né? Uma aldeia pequena, onde ele nasceu, e que tudo se tornou, e isso foi na época de 760 anos a 755 antes de Cristo, tudo antes de Cristo, tá bom? E aí fala, o Senhor então bramava em Sião, né? Em Sião, que era o lugar da bênção e da justiça, lembra? Então, Sião era o lugar da bênção. Então, era expressado lá naquele local o juízo quanto aos erros, né? Quanto aos pecados cometidos dos sacerdotes e de tudo mais dos governantes que eu acabei de ler aqui, né? Que houve então muita idolatria, muita injustiça. E aí fala também, ao contrário, via-se também que todos viviam em pecado e abusavam da bondade e da longanimidade, né? Eles abusavam disso, porque se achavam, mesmo andando em desacordo com as escrituras, as pessoas achavam que desfrutavam da comunhão e da paz com o Altíssimo, que na realidade não havia isso. Havia muitas transgressões, muitos erros, né? E aí fala-se também, no versículo de número 8, fala-se que eles levaram cativo foram levados ao cativeiro, né? Que todos foram levados ao cativeiro e se tornaram cativos. Aqui no versículo 8 que diz assim: exterminarei o morador de Asdote
e que tem o cedro de Ascalon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e os restantes dos filisteus pereceriam, diz o Senhor. Por quê? Eles pereceriam porque eles foram levados para o cativeiro. Então, os filisteus, eles foram acusados de ser muito brutos com as pessoas, de tratar as pessoas daquela época com muita crueldade. Então, eles foram acusados por isso, por causa desses sentimentos de crueldade, de muitas coisas que eles faziam, né? Muita maldade, o mal que eles cometiam lá com as pessoas, né? Contra o próximo, né? Eles sempre tratavam, faziam crueldade com o próximo, não tinha amor para com o próximo. Então, nós vemos que o ser humano, ele foi feito, nós sabemos que o ser humano, nós seres humanos, nós fomos feitos semelhança do Senhor, né? Nós somos semelhança de Deus. Mas, como é que eu vou dizer aqui? Deixa eu ler aqui. Mas assim, olha, portanto, quem se levanta para desrespeitar, ferir ou prejudicar o seu próximo, terá que prestar contas com o próprio Deus. Nós sabemos que somos semelhanças do Senhor e que Deus, ele é amor, ele é generosidade, ele é paz. E aquele que se vira contra o seu próximo, mais cedo ou mais tarde, terá que prestar conta com Deus, não é mesmo? E aí vem falando, né? Tem muita coisa para contar, gente, muita coisa. Aí fala sobre sobre as suas misericórdias, né? Vem falando que ao passar o direito da primogenitura a Jacó, Esaú perdeu a bênção do seu pai e deixou de ser o escolhido de Deus. Com isso, ele passou... peraí, tô pulando aqui, deixa eu ver aqui. É isso mesmo, gente. Com isso, ele passou a nutrir ódio pelo irmão e por seus descendentes, tá? Isso tá lá em Gênesis, né? Nós vimos lá no passado. Lá já vimos isso aí. E aí, vem falando o seguinte, gente. Vem falando que no fim haveria muitas dores, todos sofreriam muito. Por isso, em todas as camadas da nossa sociedade, vamos dizer assim, haveria, né? Haveria não, existem pessoas frias e existem pessoas cruéis nesses nossos dias, diante da nossa sociedade também. E é preciso a gente olhar para isso, prestar bem atenção, né? Porque lá na época, imagina, na época lá da nação de Edom, daquele povo lá, que foram surgindo, então, muitas malignidades, né? As pessoas eram má, eram cruéis, e aí foram acontecendo coisas. Deixa eu explicar melhor, acompanhando aqui, pela minha escrita, porque aqui ele vem, na Bíblia aqui, ele vem ressaltando algumas coisas, mas não um modo muito assim fácil de se entender. Então eu vou seguir aqui para que a gente, no meu relato, né, porque eu li bastante coisa e aqui fica meio complicado para explicar para vocês. Então nós vimos que a história conta de que Amós era um pastor, né, mesmo um pastor que cuidava de ovelhas e cuidava de sicômoros, e que ele depois se tornou um profeta, né, porque Deus tocou no coração dele e ele foi chamado para ser um discípulo, né? Foi declarado que ele seria um discípulo do Senhor, né? E ele, na época, né, ele se recusou a
as evidências, né? Ele se recusou. Mas ele teve que seguir, né? Fazer o que se era mandado no coração dele. No coração dele, Deus então fala no seu nome. E ele mesmo declarou que ele não tinha sido chamado para ser discípulo, né? Ele achava que ele não foi chamado para ser profeta, mas o Senhor tirou ele de trás lá das ovelhas, né? Que ele cuidava das ovelhas lá do campo, né? E levou ele para Israel, para ele profetizar em Israel o que aconteceria lá. Mas ele se recusou às evidências lá no seu tempo quanto ao palácio real e quanto ao templo, quanto aquilo que Deus tinha dito, né? E foi isso que permitiu que Amós proclamasse a palavra de Deus, porque primeiro ele se recusou, mas ele teria que cumprir aquilo que Deus deu a ele. Então, ele foi dito que ele deveria cumprir livremente, sem qualquer preocupação, a palavra de Deus. Por quê? Porque ele não pertencia a grupo nenhum de profetas, ele não estudou para ser profeta, ele não vivia no meio dos profetas. Ele era uma pessoa que vivia no campo, né? Ele vivia cuidando de ovelhas e cuidando lá das plantações. Então, a história nos conta que muitas coisas foram acontecendo com Amós, né? Que se tornou então um profeta político. Ele se tornou um profeta. Lembra que eu falei que ele se tornou um profeta político? Porque um profeta da justiça social e da sociedade, né, em si, na época, né? Então foi estabelecido para ele então essa dádiva, né, que Deus deu a ele, e com isso ele levou expansão para os reis, para o rei, como é que é o nome do rei? Jeroboão, e o rei, e também para Salomão. Na época ele expandiu, houve uma expansão devido às profecias dadas por ele. Então foi chegando, depois foi chegando, ele foi profetizando o quanto ao julgamento das nações. Deixa eu acompanhar aqui pelo que eu já anotei. Então, ele foi se aproximando dos reis, né? Depois chegou até as províncias do rei Davi e também do rei Davi e do rei Salomão. E daí em diante ele foi começando a profetizar quanto ao julgamento das nações, que era a Síria, a Filistia, Tiro, Edom e também Moabe, e também das outras nações, que até ele chegar a Judá e também no local onde estava Israel, né? Devido às iniquidades de todos seriam punidos devido aos erros que eles cometiam. Todas essas nações que eu acabei de citar, que era Síria, Filistia, Tiro, Edom, também Moabe e Judá e Israel, né? Todos seriam punidos. Então o profeta ele começou a profetizando, ele foi profetizando a negligência do povo, porque o povo, eles adoravam a Deus, mas não era uma adoração de verdadeiro amor, de sinceridade, era uma adoração que levaria todos à destruição, porque era uma ai meu Deus, fugiu a adoração, né? Idolação. A adoração era uma adoração falsa, eles faziam sem amor, sem verdade, então todos seriam punidos. E aí ele vem profetizando essa negligência do povo, né? Então Deus enviou através dele avisos, né? Por várias vezes para todo aquele povo, para todas as nações. Deus enviou aviso através das pestes, né, que
que ele não teve uma chuva de pestes que ele enviou para os lugares, né? Então, através das pestes, através das guerras, tudo isso a fim de que, para que todos reconhecessem e que ele era Deus, que só ele poderia dar salvação para eles, só ele poderia ajudar aquele povo, mas nenhum deles quiseram atender, em vez de buscar a Deus com sinceridade, com verdade mesmo, né? Com todo amor, com toda pureza, não. Eles só faziam o que era errado, o que era pecado. Então veja bem, Deus, ele sempre nos dá oportunidade. Deus está sempre nos dando oportunidade para que a gente venha refletir, para que a gente venha tomar consciência dos nossos erros e para que a gente venha se posicionar diante dele e pedir a ele que perdoe os nossos erros, os nossos pecados, né? Não importa o que a gente esteja passando, por que nós cometemos tal erro. O que importa é o seu posicionamento, independente de qualquer tribulação ou qualquer dificuldade. Você precisa se achegar, ter ânimo, né? E se achegar a Deus e falar para Ele verdadeiramente os seus erros, com sentimento, com verdade. Então, Deus naquela época ele fez muitas promessas para aquele povo, mas todos precisariam se redimir com eles, né? Então nós aqui na nossa época devemos refletir dessa forma também, refletir que só Deus é Deus e que Ele pode nos fartar de muitas coisas, de alegrias, de paz, de saúde, de tudo, mas é necessário que a gente venha se posicionar diante dos acontecimentos e estar diante do Senhor, frente a frente, nos humilhando e nos mostrando para Ele como nós o amamos e o quanto nós dependemos dEle, você entende? Então, para que Deus possa prestar o favor dEle para com todos nós, tá certo? Eu vou parando por aqui, teria muito mais coisas para falar para vocês, mas eu vou parando por aqui e nós vamos para o nosso livrinho de oração, né? Nós vamos pedir a Deus que nos fortaleça para que a gente possa resistir ao inimigo, como nós já pedimos o fortalecimento a ele, né? E nós vamos também pedir a ele que mostre-nos como controlar a nossa mente, para que a nossa mente venha funcionar, os nossos neurônios venha funcionar e se inclinar com toda verdade para Ele, você entende? Com toda a verdade. Nós precisamos pedir ao Senhor que nós precisamos que Ele nos ajude, que a nossa mente venha estar ligada nele, porque tudo que vem na mente vai depois para o coração, e do coração a gente esboça, a gente bota para fora. Então vamos pedir a Deus para que Ele venha nos ajudar a gente recusar todas as mentiras do maligno, do inimigo, né? Para que a gente não venha colocar coisas na nossa mente, a gente não permita que entre na nossa mente coisas que não pertencem ao Senhor nosso Deus, para Ele venha brindar, né, a nossa mente, para que haja o controle da nossa mente somente pelo nosso Deus, tá certo? Então preste atenção aqui na oração assim, se coloque, né, com os pensamentos para Deus, tá bom? Se coloque com o seu pensamento, com a sua mente, deixa a sua alma leve, respira fundo e pede assim ao Senhor: Senhor, transforma a minha mente, transforma a minha alma, deixa-me leve, para que eu possa estar sempre pronta para te receber e estar contigo, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler aqui, você me acompanha, se você quiser repetir, você repete, ou então vai só na sua mente, tá bom? Quiser copiar também, escrever, escreva, se der tempo. Se não der, depois você volta aqui a live, vai lá no finalzinho e copie, então, a oração, tá bom? E diz assim, ó, preste atenção, então.
Senhor. Vamos entrar mais uma vez, meu Deus, na sua presença. E crendo, tendo a certeza que o Senhor está presente, nos ouvindo, para nos aconselhar e nos colocar na nossa mente aquilo que é certo, para que a gente venha progredir na sua vontade. A oração diz assim, preste atenção, gente. Senhor, não desejo andar segundo as minhas próprias inclinações. Quero levar cativo todo pensamento e controlar a mente. A tua palavra julga os pensamentos e as intenções do coração. Peço que, ao ler a Bíblia ou ao escutar a sua palavra, ela revele os meus pensamentos incorretos. Que a sua palavra me seja gravada na mente, para que eu identifique de imediato a mentira do inimigo. Espírito Santo, Espírito da verdade, guarda-me de todo engano, porque eu sei que me concedes autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ordeno, portanto, que o inimigo se afaste da minha mente e recuso-me a dar ouvidos às mentiras do inimigo. E aí, vamos orar agora o Pai Nosso, para que venha fortalecer ainda mais que o Pai Nosso é a oração que o Senhor nos ensinou. Então, ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas e as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Essa é a nossa oração. Vamos aqui, eu só vou ler uma coisa aqui para vocês que está em Efésios, tá bom? Em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, que diz assim. Deixa eu enxergar bem aqui, gente. É difícil para mim, mas vamos lá. Vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Eu custei a ler aqui, que não, a minha vista está terrível para ler, mas eu tenho me esforçado bastante para ler, mesmo com esse óculos. Estou doida para passar essa fase aí que a doutora falou que eu tinha que descansar da lente, para me poder colocar a lente, né? Porque a lente ela me dá mais amplitude para me ler, eu consigo enxergar melhor as palavras. E esse óculos aqui não foi feito para mim, eu estou usando, mas não foi feito para mim, gente. Mas eu vou conseguir fazer o meu óculos, tá bom? Ou meu óculos ou a minha lente. Eu prefiro a lente, que eu não gosto muito de óculos, porque o óculos sempre eu esqueço em algum lugar, sento em cima, e é triste, eu fico procurando, não sei onde eu botei, e a lente já tá aqui, né? Ficando na vista já é diferente. E quando eu uso a lente, não é vaidade, não é necessidade. E já que eu tenho que usar com grau, então eu mandei fazer uma lente colorida, né? Então eu coloquei uma lente colorida. E aí eu tô dando para voltar de novo, porque eu não me vejo de óculos, gente. Eu não me vejo mais sem enxergar bem e sem a minha lente. Mas Deus sabe todas as coisas e nós temos que cumprir aquilo que é desejo dele, né? Nós temos que ouvir, né, o que ele quer pra gente.
Então, vamos seguir aqui para que eu venha melhorar logo, né? E voltar com a minha lente aqui, em nome do Senhor Jesus, para que eu possa ler melhor. Eu, sinceramente, não consigo enxergar, gente. Eu enxergo, mas tudo embaçado, me esforço bastante. Graças a Deus ainda vejo. Então, temos que agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, não é mesmo? Pelo bem que Ele faz. Tudo que Ele faz é em prol de benefícios para a gente, né? Ele só traz coisas boas. Então, nós temos que agradecer, né? Gratidão e gratidão ao nosso Deus em todo o tempo. Gente, amanhã eu volto com vocês com o capítulo de número 3, que fala sobre os vícios e as maldades de Israel. Tá bom, gente? Até amanhã, se Deus quiser, tenho certeza que Ele quer, tá bom? Um grande abraço para vocês, não esqueça de fazer as orações e agradeça, gratidão ao Senhor nosso Deus, tá bom? Tchau, até amanhã.